Olá, queridos, graça e paz. Estamos juntos novamente para mais um Tadel, treinamento avançado de líderes. E desde já eu quero pedir para que Deus fale poderosamente ao teu coração neste dia. Antes de começarmos, eu quero estar orando junto com você, é claro, para que Deus venha presidir este momento, para que Deus venha falar de uma forma tremenda ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento para recebermos do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações através deste estudo, através, ó Pai, deste sermão. Pai, que o nome santo do Senhor venha ser glorificado e exaltado, meu Pai, nesta noite, neste dia, para a glória do Senhor. Fale conosco, Pai, e pedimos também ao Senhor para que o Senhor nos abençoe, para que possamos continuar crescendo a cada dia na Tua presença, meu Pai, na graça e no conhecimento do Senhor. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, é muito bom estar aqui com vocês, para compartilhar com vocês algo que Deus falou ao meu coração alguns dias atrás, até porque esse nosso Tadel vai ser um bate-papo que nós vamos ter, né, diante de uma experiência legal que eu tive, até mesmo no meu trabalho, onde Deus ministrou algo muito legal no meu coração. Amém? Então nós vamos estar juntos a partir de agora e eu espero, né, que Deus com certeza fale ao seu coração. Bom, o título desse sermão que eu vou estar trabalhando com vocês neste dia, que nós vamos estar aqui papeando, é o líder e a intimidade com Deus. Eu creio que a maioria das pessoas já sabe, né, que eu trabalho por escala e o local onde eu trabalho, ele te dá um acesso bem legal de você às vezes caminhar, né, de uma forma um pouco mais extensa e o fato de você estar ali caminhando, o fato de você estar ali andando às vezes em alguns locais, né, para ir até para sua frente de trabalho, eles às vezes são percursos um pouco longo, né? E que dá para você pensar algumas coisas, dá para você refletir algumas coisas. Em um desses dias atrás, eu estava justamente fazendo isso. Estava em um local do meu trabalho, aonde eu precisei caminhar, né? Até um certo local. E eu comecei a pensar ali, eu comecei a refletir na minha vida, eu comecei a trazer, né, ao meu coração algumas coisas que se referem a Deus. E a Bíblia, ela diz lá em 1 Tessalonicenses 5:17 que nós devemos orar sem cessar. A Bíblia também nos diz lá em Colossenses 3:1-2 o seguinte: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então foi nesse dia que eu estava dessa forma. Eu estava caminhando pelo meu local de trabalho, indo para minha frente de serviço, e aí eu comecei a orar a Deus, eu comecei a interceder, né, ao Senhor, comecei a pensar algumas coisas, né, que tenho vivido na presença de Deus, e foi quando me veio uma lembrança de um estudo de células que nós tivemos há mais ou menos uns 4, 5 ou 6 anos atrás, onde tinha uma pergunta muito, muito interessante. E nessa época desse estudo, dessa pergunta também bem interessante, eu tive a oportunidade de visitar algumas células. Eu tive algumas oportunidades de estar indo em algumas células na semana desse estudo, onde eu pude ver e ouvir que as respostas para essa pergunta eram muito semelhantes, eram muito parecidas, né? E a pergunta que talvez você está curioso, né, ou curiosa para saber que pergunta foi essa nesse estudo, talvez você até lembre também, a pergunta era a seguinte: o que Deus significa ou representa para você, né? E as respostas eram muito parecidas, as respostas eram muito semelhantes. 3 respostas que foram mais ditas nesse
nesse estudo foi: o que Deus significa ou representa para você? As respostas mais ditas foram: tudo. Sem Deus eu não sou nada, e Deus, ele é a minha razão de viver. Então esse estudo ele falou muito no meu coração. Foi onde eu refleti o que Deus realmente significa para mim, o que Deus realmente representa para mim, né? E refletindo nesse estudo eu cheguei a uma conclusão de que Deus ele representa e significa para mim o quanto eu me relaciono com ele. Olha só que interessante. O que Deus significa para mim, o que Deus representa para mim, é a quantidade, ou seja, é o quanto eu me relaciono com ele. E interessante que eu percebi que quando eu compartilhei esta resposta com as pessoas nas células, algumas pessoas ficaram refletindo nessa resposta, né? Algumas pessoas balançavam a cabeça, né? Tipo assim, é verdade, né? Eu não tinha pensado nisso, né? E como que eu cheguei nessa conclusão? Porque o que acontece? Quando eu falo que Deus é tudo para mim, quando eu falo que Deus é a minha razão de viver, quando eu falo que Deus, ele, como foi dito, né? Quando eu falo que Deus sem Deus eu não sou nada, eu preciso entender, eu preciso saber o que eu estou dizendo diante dessa resposta. Porque é uma resposta muito séria. O que Deus significa para mim, o que Deus representa para mim, isso precisa ter uma reflexão muito correta do que realmente Deus ele representa para mim, né? Então assim, como dizer que Deus ele é tudo para mim, se o tempo que eu dou para ele é o que sobra e não o tempo que eu reservo para ele? Como dizer que sem Deus eu não sou nada, se eu vivo tomando decisões sem consultar a Deus? Como dizer que Deus é a razão da minha vida, se eu sou egoísta ao ponto de pensar só em mim e nas minhas vontades, e não abrir mão das minhas vontades para que Deus faça as vontades dele na minha vida? Então, se a gente parar para analisar desse jeito, a conta ela não fecha. Porque se Deus ele é tudo para mim, então eu preciso realmente colocar a minha vida por completo nas mãos dele. Se Deus ele é a razão do meu viver, então as minhas decisões precisam ser baseadas naquilo que ele quer para mim. Então, se nós não pensarmos assim, a conta ela não vai fechar. E aí nesse período em que eu estava caminhando ali, me veio à minha mente a vida de Jó. E aí em Jó 42, a Bíblia diz o seguinte: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Só conseguimos ver Deus quando nós buscamos ter intimidade com Ele. Só conseguimos ver Deus quando nós buscamos verdadeiramente uma vida regrada a Ele. Só conseguimos ver Deus quando nós buscamos experiências profundas com Ele. Algumas pessoas hoje em dia, elas conhecem Deus de ouvir falar, porque infelizmente às vezes busca ter uma vida espiritual rasa, uma vida espiritual daquele jeito ali que a gente para analisar, que não convém, que não vai trazer para essa pessoa um crescimento espiritual. Então, queridos, e aí eu entendi que às vezes nós não vivemos o melhor de Deus porque nós nos concentramos no que as pessoas dizem a respeito de Deus para nós, e não naquilo que podemos alcançar. Se buscarmos momentos de intimidade com Ele, se buscarmos momentos de bate-papo com Ele. A palavra, ela diz que Jó ouvia falar que existia um Deus. Ou seja, ele sabia que existia um Deus, ele respeitava isso, ele cria nisso,
né? Ele fazia tudo o que um cristão realmente deve fazer, mas ele ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Mas quando ele tem aquela experiência, né, que os filhos dele morrem, que ele perde praticamente tudo, né, e depois Deus restaura tudo a ele devido à sua fidelidade a Deus, é que ele entende-se que, cara, olha, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço Deus de ver. Porque a fidelidade faz isso, a obediência a Deus faz isso. Quando nós buscamos a Deus de forma correta, nós conseguimos ver a Deus. Então, queridos, mas quando ele teve uma experiência, foi quando tudo mudou na vida de Jó. Assim também é na nossa vida. Eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas aqui que já tiveram inúmeras experiências com Deus, né? E a sua vida, ela foi mudada por causa disso. Mas nós precisamos dar continuidade a essas experiências, nós precisamos dar continuidade a essa profundidade. Porque o momento que nós deixamos de lado essa intimidade, o momento que nós deixamos de lado o buscar essa profundidade com Deus, é quando nós tomamos decisões erradas, é quando nós agimos de forma errada, e aí as consequências, elas vêm. Experiência com Deus não pode ser baseada naquilo que te dizem acerca de Deus, mas sim naquilo que nós procuramos viver em Deus. E quando se trata de intimidade com Deus, é interessante entender que isso é algo individual. Intimidade com Deus é algo individual, intimidade com Deus é algo pessoal, intimidade com Deus é algo exclusivo. E nós precisamos entender isso. Não adianta falar, não adianta as pessoas falarem de Deus para mim e para você. Nós precisamos viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Olha só o que diz a palavra de Deus em Jeremias 18, 1 e 2. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha só que legal. Deus, ele chamou Jeremias para algo íntimo. Deus, ele chamou Jeremias para algo exclusivo. Deus chamou Jeremias para algo que seria único na vida dele. Experiências exclusivas, experiências únicas, experiências que mudam a nossa vida. Então Deus, ele chama Jeremias para que eles pudessem estarem a sós, porque Deus precisava revelar algo a Jeremias. Então, quando nós líderes descemos à casa do oleiro, seja no quarto, na sala, no banheiro, etc., independente de onde façamos o nosso momento de intimidade com Deus, não dá. Olha só que legal, olha só que interessante o que Deus falou no meu coração. Independente de onde façamos o nosso momento de intimidade com Deus, não dá para levar o nosso filho, não dá para levar a nossa esposa, não dá para levar o esposo, e muito menos dá para levar aquela pessoa, queridos, que confiou a nós alguma experiência, e a partir dali nós começamos a ouvir falar de Deus. Não tem jeito. É só eu e Deus. Não tem jeito. É só você e Deus. E é nesse momento de intimidade que Deus, ele se revela a nós. Que nos mostra quem somos verdadeiramente. É no momento de intimidade com Deus que nós somos amassados, somos esmagados, somos confrontados. E é nesse encontro com Deus que Deus, ele nos sonda e traz à tona segredos, dores, lutas que somente Ele e nós sabemos. Então, o líder e a intimidade com Deus precisa ser notório na nossa vida. Precisa ser diariamente na nossa vida. Porque são nos dias difíceis, nos dias complicados, são nos dias em que nós mais precisamos
Deus ele sempre vai estar à nossa disposição para nos abençoar. Caso queiramos sermos líderes que faz realmente a diferença, nós precisamos, como líderes, nos voltarmos para Deus todos os dias, entendendo o verdadeiro valor pelo qual Ele nos chamou. Que lindo é saber que Deus nos chamou para algo. Que lindo é saber que Deus ele confia a nós parte de seus ministérios e parte das suas ovelhas. Nós somos privilegiados por isso. Somos privilegiados porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu e você fomos escolhidos para fazer parte deste reino, para fazermos parte do trabalho do reino de Deus. Que nós possamos fazer valer a pena o chamado de Deus em nós. Que nós possamos fazer valer a pena o chamado de Deus para as nossas vidas. Essa foi uma experiência que eu tive com Deus alguns dias atrás e que se tornou esse breve sermão para nos abençoar. Olha só o que a Bíblia diz em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que eu posso dizer para você neste momento é que Deus ele é acessível. Deus é infinitamente acessível. Que nós, como líderes, possamos viver uma vida de intimidade com Deus todos os dias. Eu quero dizer que você acaba se tornando uma referência para muitos. Nós acabamos nos tornando uma referência para muitos. Uma coisa que Deus foi quem colocou isso em nós. Então que nós possamos viver uma vida de intimidade com Deus todos os dias e que isso seja notório nas nossas vidas. Esse é o sermão, essa é uma experiência, que eu tive, que eu transformei em um breve sermão para que todos nós fôssemos abençoados. Que Deus te abençoe. Eu quero estar orando por você neste momento, desde já pedindo para que Deus possa abençoar a sua célula nesta semana e que o nome do Senhor seja glorificado a cada dia através da sua vida como líder, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por este momento que o Senhor, Pai, reservou para nós. Momento onde nós tivemos a oportunidade de falarmos sobre intimidade com o Senhor. E o quão é importante termos essa intimidade com o Senhor. Pai, que o Senhor nos abençoe a cada dia e que nós possamos buscar a cada dia uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de experiências profundas com o Senhor. E que o Senhor venha fazer com que todos os dias nós cresçamos, Pai, na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a oração que fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma célula abençoada em nome de Jesus.